Tudo bem com vocês? Bom, hoje nós estamos iniciando então mais uma aula sobre Revolução Francesa. Nós vamos concluir esse tema tão interessante e tão importante. Durante a semana 10, então, nós estamos trabalhando aí as aulas de número 13, 14 e 15 e vamos trabalhar as outras duas fases da Revolução Francesa. Lembre-se, nós costumamos dividi-la em três partes. A primeira parte vem a ser o momento das assembleias. A segunda parte, que nós veremos hoje, é a Convenção Nacional. E a terceira parte, o Diretório. Então, vamos tentar compreender como que se deu a continuação desses conflitos, fazendo anteriormente uma retomada do assunto para facilitar. Acompanha comigo, vamos lá! Bom, pessoal, para continuar trabalhando aqui o nosso tema, eu vou deixar aqui o meu agradecimento ao professor Tarcivan, que disponibiliza todo esse material que ele produz na internet, um material de muita qualidade, e é por isso que nós estamos utilizando ele aqui. Então, vamos fazer uma breve retomada aqui. A França, antes da Revolução, ela se encontrava em um cenário do quê? Crise econômica. Olha ali. Por quê? O rei Luís XV, ele gastava muito para manter o luxo dele e da corte. E olha que quando eu falo gastar muito, é gastar muito mesmo, certo? Eles esbanjavam dinheiro com coisas absolutamente desnecessárias, mas que tentavam manter aquela aparência de poder que os reis tinham. Essa situação fica ainda pior quando a França se envolveu em vários conflitos bélicos, em várias guerras, principalmente a Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra. Isso fez com que a França acabasse contraindo uma dívida gigantesca. E além disso, havia ainda as más colheitas. Então observa aqui do ladinho, olha essa roda. O que nos leva à Revolução Francesa, por assim dizer? A exploração do terceiro estado, que tinha que arcar com todos os custos do luxo, das guerras, as ideias iluministas que nesse momento vêm combater esse poder dos reis e essa crise econômica. Junta todos esses fatores, vai eclodir então a chamada Revolução Francesa. Então, aqui nós temos um breve panorama de como era a França antes da Revolução, ok? E aí, para tentar resolver esse problema, foram feitas várias assembleias, por isso que a primeira fase era chamada de fase das assembleias, porque nesse momento fizeram várias e várias reuniões, sendo que a principal delas foi a convocação dos Estados Gerais. Só que aí gerou uma briga. Os Estados Gerais, eles queriam definir como a França iria sair dessa crise. O primeiro e o segundo estado queriam que as leis fossem votadas por estado, enquanto que o terceiro estado queria que as leis fossem votadas por cabeça, ou seja, por indivíduo. Porque se não fosse assim, eles nunca teriam chance de mudar alguma coisa. E vale lembrar que quem sempre pagava as dívidas eram o terceiro estado. Então, o terceiro estado queria mudanças. E para que mudanças ocorressem, era necessário que a votação fosse por cabeça, por pessoa. Como isso não aconteceu, eles se retiraram dos Estados Gerais e formaram então a Assembleia Nacional. Nesse momento, então, ocorreu a queda da Bastilha, que foi a tomada daquela prisão que era governada pelo rei. Nessa prisão, todo mundo que era preso político, todos aqueles que discordavam do rei, iam para lá. Quando a população invadiu essa prisão, significa que eles invadiram o espaço de poder do rei, que eles tiraram esse poder das suas mãos, compreende? Tem um belo significado simbólico aí. E aí o que aconteceu? Essa Assembleia Nacional provocou várias mudanças. Fez a Declaração do Direito do Homem e do Cidadão, aprovou uma nova Constituição e nacionalizou os bens que eram da Igreja. Acabou com o bem bom que havia do primeiro e do segundo estado, ou pelo menos com parte desses privilégios, certo? Então, nós chegamos aí à nossa segunda e terceira fase. Vamos retomar então? Vimos as causas da crise, vimos a questão dos Estados Gerais
e vimos a queda da Bastilha e a Assembleia Constituinte, bem como aquilo que ela fez. Vamos continuar então para entender o que aconteceu depois dessa Assembleia. Bem, pessoal, depois da Assembleia Nacional, a França se tornou uma república, ok? E como é que essa república se funcionava? Haviam partidos políticos, vamos dizer assim. As principais forças políticas, os principais grupos que nós tínhamos durante esse período eram os girondinos, que representavam a alta burguesia. Entenda a alta burguesia como aqueles donos de grandes empresas. Por exemplo, não podemos comparar o dono da mercearia do nosso bairro com o dono de uma grande rede de supermercados a nível estadual ou nacional. Concordo comigo? Quando eu falo de grande burguesia, de alta burguesia, eu estou falando de girondino, de quem tinha muito dinheiro mesmo. Nós temos também os jacobinos. Os jacobinos eram a pequena e média burguesia e o proletariado, os trabalhadores. Então, o girondino era aquele muito rico, dono de grandes empresas. O jacobino era aquele que tinha um negócio próprio, mas não tinha o mesmo poder econômico que o girondino. Então, imagine assim, o girondino é o dono da grande rede de supermercados que está no Brasil inteiro. Enquanto o jacobino é o dono da padariazinha que tem ali no bairro onde a gente mora. Ou seja, ambos são burgueses, ambos são donos dos próprios negócios. Mas vamos comparar que não dá para dizer que são iguais, certo? Cada um tem um poder de influência e cada um tem interesses diferentes. Os girondinos queriam reformas mais moderadas. Eles queriam ter direito ao que os nobres tinham. Então, eles não queriam causar grandes mudanças. Eles só queriam sair do terceiro estado e alcançar os nobres. Já os jacobinos, que eram os pequenos burgueses e os proletários, ou seja, os trabalhadores, queriam mudanças mais radicais. Queriam mudanças que realmente transformassem a sociedade e fossem mais justas para a maioria. E havia também um grupo chamado planície. A planície, ele representava a burguesia financeira, os donos de bancos, vamos assim dizer. Eles normalmente jogavam no time que estava ganhando. É nesse momento que surge a ideia de direita e esquerda na política. Os girondinos, que eram mais conservadores, se sentavam à direita na Câmara, enquanto os girondinos, que eram mais radicais, que queriam mais mudanças populares, sentavam-se à esquerda. Portanto, surge nesse momento a ideia de centro, direita e esquerda, que hoje já não é exatamente igual, mas surge nesse momento então. Ou seja, girondinos, alta burguesia, queriam poucas mudanças. Jacobinos, pequena burguesia, trabalhadores queriam mudanças profundas, radicais. Planície, joga do lado de quem está vencendo. Esses eram os principais grupos que passaram a atuar na política da França depois da queda do rei Luís XV. É nesse contexto de formação de vários grupos que começa então a segunda fase da Revolução Francesa, que é a Convenção Nacional. Nesse momento foi declarado o fim da monarquia. A França não tinha mais um rei, ela era governada por partidos políticos. E se estabeleceu uma república, ok? Inicialmente, o domínio estava na mão dos girondinos, mas isso mudou rapidamente. O rei Luís XVI ele foi condenado à guilhotina. Aquele instrumento em que uma lâmina cai e corta o seu pescoço. Por que a guilhotina? Bom, na época costumavam dizer que os reis e os nobres tinham sangue azul, que eles eram melhores que o resto da população. É por isso que resolviam matá-los publicamente cortando as cabeças, para mostrar que o sangue deles
não era nem um pouco diferente do sangue de todos aqueles outros que tinham que pagar altos impostos para sustentar os seus luxos, que na verdade era tão igual quanto de qualquer outra pessoa. Então, a guilhotina foi um símbolo da Revolução Francesa. E nesse momento, a França começou a ser ameaçada por outros países. Sabe por quê? Muitos países ao redor da França tinham medo que a moda da Revolução se espalhasse. Muitos reis estavam com medo de acabar como acabou Luís XVI. Portanto, eles acabaram tentando invadir a França e tentando acabar com a Revolução várias vezes. Porém, não tiveram sucesso. O exército francês conseguiu sim manter a França como uma república, o que assustava muito os outros reis. Nesse momento, então, quem passa a assumir o poder foram os jacobinos. E aí começa a ocorrer um momento que nós chamamos de regime do terror. Por que chamar de regime do terror? Bom, nesse momento, Robespierre, que era um dos líderes da Revolução, junto com Danton e Marat, assumiu o governo revolucionário. E eles começaram a tentar organizar a França, que estava à beira de um colapso, porque estava cheia de conta para pagar, estava passando por muitas mudanças e estava sendo atacada por vários países. Então veja ali no terceiro tópico, guerra com outros países, revoltas populares, crise econômica, foi nesse momento que eles assumiram. O Robespierre, ele começou a utilizar de muita violência para tentar manter a revolução. Ou seja, a guilhotina não foi usada apenas contra o rei Luís XVI. Todas as pessoas que fossem consideradas inimigas da revolução passaram a ser condenadas à guilhotina. Por isso que chama-se de fase do terror, porque ele passou a ser muito severo. Inclusive pessoas que apoiavam a revolução e, na visão dele, não estavam ajudando, podiam ser levados à guilhotina. Então, ele começou a colocar os pingos nos is a partir de muita violência. Outro detalhe, além do uso da guilhotina, o Robespierre começou a fazer uma série de mudanças sociais. Ele começou a fazer reforma agrária, ou seja, distribuir terras de uma maneira um pouco mais justa para aqueles que não tinham. Ele criou a lei do máximo, ou seja, estipularam preços máximos que podiam ser cobrados para não afetar a população, para que a população conseguisse comprar aquilo que era necessário. Ele fez um monte de medidas populares. Porém, apesar desse lado positivo, a população tinha muito medo, porque a violência era algo que estava posta durante esse período, ok? Então, quando falamos de segunda fase de convenção nacional, falamos do fim da monarquia e implantação da república. República essa que conta com 3 grandes grupos: girondinos, jacobinos e planície. Convenção que está sob o domínio dos jacobinos, que vão implantar a chamada fase do terror, porque utilizam de muita violência para se manter no poder, para espantar os outros países que tentavam acabar com a revolução e que colocaram em prática mudanças sociais bem radicais, o que não agradava os mais ricos, ok? Bem, queridos, como vocês viram, a coisa estava complicada lá na França, né? A alta burguesia, que eram os girondinos, não estavam contentes com o governo dos jacobinos durante a convenção. Então eles começaram a reagir. Aí começa o período da reação termidoriana, que é, vamos dizer assim, o meio do caminho entre a segunda e a terceira fase. Segunda fase é a convenção. Terceira fase é o diretório. O que está no meio do caminho deles? A reação. Esses grandes burgueses
começaram a tramar para derrubar o governo de Robespierre e conseguiram. Tanto é que o próprio Robespierre, que mandou um monte de gente para a guilhotina, acabou ele próprio morrendo guilhotinado. Pois é, veja só. Nesse momento, então, a alta burguesia volta ao poder e eles criam uma nova Constituição, ou seja, um novo conjunto de regras para a França. Por que um novo conjunto de regras? Porque os jacobinos tinham feito muitas mudanças para melhorar a vida da população mais pobre. Acontece que os mais ricos não queriam perder o poder econômico que eles tinham. Então, eles acabaram com várias dessas conquistas que os jacobinos haviam feito anteriormente. A partir daí, eles criaram uma nova maneira de governar a França, que continua sendo, sim, uma república. Mas o governo agora vai ser votado a partir do voto censitário. O que significa isso? Censitário é aquele voto em que apenas pode votar quem tem acesso a uma determinada quantidade de dinheiro. Ou seja, só vota quem tem renda. Pessoas pobres ou desempregadas estão excluídas da política. Inclusive mulheres, crianças, idosos e etc. Ok? É nesse contexto, então, que começa o diretório. Diretório vem de direção. É um grupo que foi, vamos dizer assim, escolhido para dirigir a França nesse novo momento, após o governo do terror. Então, ele foi entregue para 5 membros que deveriam governar. É lógico que eles governavam para os mais ricos, era um governo corrupto. E como é que eles se mantiveram no poder? Porque o exército estava ao lado deles. Então, toda vez que a população voltava a se revoltar, o exército era posto na rua contra a população. Nesse momento, uma figura se destacou muito. Foi a figura de um general chamado Napoleão Bonaparte, que, aliás, presta atenção, ele só pôde se tornar general devido às mudanças que os jacobinos haviam feito, porque ele vinha de uma família da pequena burguesia. E os grandes líderes do exército só podiam pertencer à alta burguesia antigamente. Então, se não fossem os jacobinos, Napoleão jamais teria sido um grande general. E é nesse contexto que Napoleão Bonaparte ganhou muito prestígio. Ele conseguiu expulsar vários países que tentavam invadir a França e se tornou uma figura bastante conhecida e até bem querida pelos franceses. Era como se ele fosse um símbolo do poder dos franceses contra os outros povos. E ele vinha das camadas um pouco mais baixas. Ele não era pobrezinho, não, mas não pertencia aos girondinos. Então, o que aconteceu? A alta burguesia começou a apoiar Napoleão. Por quê? A população não gostava do diretório, mas gostava de Napoleão. O diretório percebeu, então, que podiam colocar Napoleão no poder para tentar manter a França em ordem, já que as pessoas olhavam para ele com bons olhos. Assim, passaram a apoiar esse general e ajudaram ele a criar um golpe, ou seja, a tomar o poder, em um episódio que ficou conhecido como 18 Brumário. Brumário é como eles chamavam uma das estações, um dos períodos do ano lá. Então, no dia 18 do mês de Brumário, deu-se início à Era Napoleônica, ou seja, Napoleão Bonaparte, com a ajuda nos bastidores da grande burguesia, com a ajuda dos girondinos, expulsou o diretório e se colocou no poder. Na verdade, os girondinos só tiraram um grupo que não era bem visto e colocaram alguém que a população via com bons olhos. Napoleão, então, governa a França a partir de então. O poder que era de uma república
voltou a se centralizar nas mãos de uma única pessoa. Sendo assim, a gente percebe que a Revolução Francesa começou para trazer mudanças, para tentar melhorar a situação dos franceses, tirar o poder das mãos de uma só pessoa, mas no final o poder voltou para as mãos de uma única pessoa, que não era necessariamente um rei. Sendo assim, quais foram as importâncias? O que a Revolução Francesa trouxe de importante para a França? Primeiro, mudança na realidade da França. Já não havia aquela divisão de primeiro, segundo e terceiro estado como antes. Segundo, a França deixou de ser uma sociedade feudal para se tornar uma sociedade capitalista, baseada no quê? No comércio, já que agora os burgueses é que estavam no poder. Esses mesmos burgueses começaram a ter mais importância no cenário político, tanto é que eles acabaram colocando Napoleão no poder, e começaram a pregar a ideia de meritocracia, de que quem luta, quem vai atrás, consegue. E nós sabemos que isso é verdade até um certo ponto. Não adianta as pessoas terem apenas boa vontade se não tiverem as mesmas condições. Nós não podemos analisar a exceção como uma regra. Não é porque uma pessoa lá da favela, que não tinha condição nenhuma, conseguiu alcançar um alto patamar, que isso é realidade. A verdade é que essa pessoa é uma exceção. E isso deveria ser uma regra. Todos deviam ter oportunidades iguais. Isso não deveria ser romantizado. Isso deveria ser reanalisado. Para que tanto pessoas de uma classe mais elevada economicamente, quanto aqueles menos, tivessem acesso às mesmas condições de saúde, educação, cultura e assim por diante. Aí sim você pode falar que vença o melhor. Mas enquanto um começa a sua vida com 1 milhão que ganhou do pai e o outro começa com as dívidas que herdou da família, fica difícil falar em meritocracia. E outra coisa, houve também uma influência gigantesca da Revolução Francesa mundo afora. Ela influenciou vários outros lugares a buscarem a sua independência, tirarem os reis do poder, né, a partir dos ideais iluministas e buscarem um novo modelo de poder, que é então a República. Fica aí a grande importância então da Revolução Francesa para nós. Relembrando então, Revolução Francesa muda o contexto da França, um país que vivia dividido em 3 estados, em que o terceiro estado levava os demais nas costas. Essa mudança ocorreu em 3 fases: Assembleia, Convenção e Diretório. E depois acabou com o governo de Napoleão Bonaparte. Mas a era napoleônica, esse só semana que vem. Até mais, queridos. Nos vemos em breve.